Boa noite e sejam bem-vindos à nossa nona aula da disciplina de Fundamentos de Administração 1, ok? Para a gente dar início aos nossos trabalhos, vou chamar a nossa vinheta. Moçada, como vocês lembram na nossa última aula, a gente deu início, na verdade, ao entendimento do que é planejamento e por que a gente planeja, né? Para hoje, a gente começar a falar sobre a questão da estratégia, de como a gente lida com isso dentro das organizações, quais os principais conceitos, as principais ferramentas que a gente tem para trabalhar com isso, tá certo? Então, para relembrar um pouquinho dessa nossa aula passada, por que a gente planeja, vejam esse vídeo aqui, gente. Legal, gente. Então, se a gente não, na verdade, não entender que se a gente não planejar direito, a gente vai fazer por tentativa e erro e vai errar muito, e o custo disso e o tempo que a gente leva é inviável para as organizações, então a gente tem que planejar. E planejamento, gente, em empresa, né? O que ele busca, na verdade, é pôr em prática a estratégia que a gente pensou para combater, na verdade, a situação de uma busca de resultado ou da resolução de um problema grande que a gente tem na empresa, tá certo? E estratégia, geralmente, gente, o que está envolvido em estratégia? Tem grandes, na verdade, três grandes pilares que a gente tem que olhar com muito critério. Primeiro, são os clientes, tá certo? Lembre-se, gente, cliente é a razão de existir de uma organização. Sem clientes a gente não é nada.
Então, clientes, a gente precisa entender muito bem o que os nossos clientes querem, quais são as tendências que afetam esses clientes, tá certo? Como é que é a relação deles com os nossos concorrentes, e aí entender cada concorrente que está brigando com a gente, tá certo? E também olhar para a nossa organização com todos os processos que a gente tem para ver se a gente está criando valor, na verdade, para os clientes, tá certo? Se a gente está gerando competição para os nossos concorrentes, de tal forma que o valor que a gente gera, tanto para nós quanto para os nossos clientes, quando compram os nossos produtos, seja maior do que aquele gerado pelos concorrentes. Então essa é a briga que está no pano de fundo que acontece sempre dentro dos mercados onde a gente atua, onde as organizações atuam, ok? Então, dentro desse olhar, gente, o que é importante a gente perceber, né? Pensando em estratégias, existem estratégias deliberadas e emergentes, ok? Estratégia deliberada é aquela que a gente pensa, bom, olha, nós vamos aumentar, sei lá, 30% do nosso faturamento. De que forma? Vamos entrar numa nova área que a gente não atua aqui no Brasil, por exemplo, né? Então, nesse novo mercado, se a gente faturar, né, tem potencial para isso. Então, essa a estratégia para aumento da companhia, né, para fechar os seus números, é justamente atacar essa área que, por enquanto, está desbravada, né? Não está desbravada para a companhia, na verdade, tá certo? Então, essa pode ser uma estratégia, né? Um objetivo que está definido. E como é que eu vou fazer isso? Legal, eu vou colocar lá uma equipe de vendas, vou fazer. Então, a estratégia engloba tudo isso, né? Tem a ver com os nossos processos, tem a ver com nossos clientes e tem a ver com os nossos concorrentes, tá certo? Então, eu posso ter uma estratégia deliberada, só que o que acontece, gente? O mercado muda. Tá certo? Então eu tenho uma intenção para fazer a estratégia. Pode ser que no meio do caminho a gente saia e alguma coisa não dê certo. Aconteça uma estratégia não realizada. Por quê? Porque mudou alguma coisa no mercado. Por exemplo, a Covid, na verdade, quando chegou, ela mudou a regra para um monte de empresas. Para umas foi muito positivo, para outras foi péssimo. Então, para donos de restaurante, foi um terror. Tá certo? Para fabricantes de refrigerante, né, televisores, foi um sucesso. Na verdade, as pessoas estão comprando, estão em casa, né? Então, alguns segmentos se deram muito bem por uma situação de mercado, outros não. Quem conseguiu prever isso, na verdade, ou está mais preparado para esse cenário, se deu bem. Sua estratégia deu certo, tá certo? E aí se realiza a estratégia. Então, o que pode acontecer é, se não der certo aqui, eu pensar numa outra estratégia e continuar no meu caminho até realizar a mesma, tá certo? Então, estratégia não é uma coisa estanque, é isso que a gente precisa entender, não é uma coisa que a gente bota uma camisa de força e fala, é isso aqui, não. Ela tem que ser condizente com as relações da nossa organização, dos nossos clientes, entenda mercado, tá certo? E a ação dos nossos concorrentes, ok? Legal. Se a estratégia é isso, né, como é que eu posso criar alguma coisa para gerar estratégia? Então, como é que funciona isso nas organizações, gente? Então, aqui a gente começa a entender um aspecto importante, né? Porque eu estou falando tanto de estratégia, né, e vou falar de processo, mas talvez a gente precisa, acho que só para refinar o conceito de estratégia, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar com vocês agora um videozinho rapidinho que vai mostrar um pouquinho sobre o conceito de estratégia. Dê uma olhada que interessante. O que é estratégia? Essa palavra ela vem do grego e ela quer dizer o comandante militar, aquele que comanda a guerra. É curioso que todo mundo fala de estratégia, eu quero ser estrategista, ou se estuda estratégia, mas ninguém estuda a estratégia de onde ela nasceu. Ela nasceu dos campos de batalha, da guerra. No começo as guerras eram travadas de forma brutal, mas aquilo era muito custoso, até para aqueles que eram os vencedores. E aí a guerra precisa ganhar uma forma mais organizada, estruturada, eu preciso vencer de uma maneira melhor. E aí é que nasce a estratégia. Quando as pessoas pensam em estratégia, é comum fazer uma confusão em achar que a estratégia são os meus meios, ou às vezes até mesmo os meus fins. Qual é o meu objetivo? A estratégia ela é a ponte que conecta os meios
aos fins. Quais são os meios? Os atributos, as características ou as ferramentas que eu tenho. Na esfera internacional de países, a gente fala de algumas ferramentas, a econômica, a política, a militar e a da informação. Então, nesse momento, a estratégia ajuda a gente a entender e mapear o que é claro e o que não é. Você tem que vislumbrar todos os passos e saber que às vezes você vai perder batalhas, mas a grande guerra você vai ganhar. O estrategista ele precisa olhar. Isso é antinatural, não faz parte da nossa essência humana. Nós somos, a maior parte do tempo, táticos. Mas apesar da estratégia ter um aspecto muito metodológico, de cálculo racional, de custo e benefício, o que eu faço vale a pena ou não vale, a estratégia tem um lado artístico. Os grandes pensadores estrategistas, como Clausewitz, ele explica que o processo da formulação da estratégia, ele nasce do estuda como os estrategistas agiram, aí por um momento você esquece esse conteúdo, e aí você vai ter um insight, e esse insight é o momento que você tem a formulação da sua estratégia. Todo estrategista, uma vez que ele define um plano, ele é obrigado a agir com força total. Vocês estão vendo aí que estratégia, né, é aquela história, é a ponte que liga, né, o momento atual que eu estou para onde eu quero chegar, tá certo? Isso é a estratégia. Agora, como é que eu construo essa estratégia? Então, esse é o grande barato. Por isso que a gente vai estudar agora o processo de administração estratégica, né? Que é justamente aquilo que o modus operandi para a gente construir e edificar o nosso planejamento estratégico, tá bom? Vamos lá. Então, o processo em si no papel é simples, vejam, porque a gente tem que entender o nosso diagnóstico atual enquanto empresa, tá certo? Então, é um olhar para a nossa empresa, mas um olhar não só para dentro da empresa, tá certo? Não só para análise interna dos nossos processos e pessoas que estão aqui dentro, mas também olhar para fora, fazer uma análise ambiental e ver efetivamente aquilo que está ocorrendo com a nossa empresa, com o nosso segmento, com os nossos fornecedores e principalmente com os nossos clientes externos, tá certo? E no ambiente interno, vou olhar muito para processos e pessoas, clientes internos, né, e ver como é que estão essas relações. Por quê? Porque ao olhar para esses focos específicos, né, que são amplos, eu talvez consiga rastrear possibilidades de melhoria para a gente justamente atingir os objetivos que a gente geralmente quer atingir quando faz isso. E aí, né, após uma grande análise aqui, a gente vai ter uma ferramenta muito boa para a gente estudar isso aqui, a gente chega na nossa formulação estratégica. O que é a formulação? É o plano em si. É o planejamento estratégico físico. Eu falo assim, olha, o que nós vamos fazer durante esse período aqui, né? Os passos que a gente vai fazer, né? Uma vez uma vez desenhado esses passos, nós vamos implementar, né? Então aí sim eu vou colocar o plano em ação, porque no fundo é isso, gente. Aqui dá um trabalho danado, um trabalho muito árduo, bacana de ser feito, mas isso é só um punhado de ideias que estão no papel. Aí você precisa fazer isso acontecer, que é quando as empresas ganham um jogo mesmo, de verdade, no mercado. Então eu preciso implementar a minha estratégia, né? E acima de tudo, depois que implementar, eu preciso fazer o controle, né? Que é efetivamente saber se tudo está funcionando como a gente previu. Até como eu falei para vocês, o mercado muda muito. E talvez no meio do caminho eu tenha mudanças que como é que eu faço agora? Então, para a gente tentar entender um pouquinho desses conceitos, vamos ver esse próximo vídeo que eu trouxe para vocês, gente. Vamos lá. Para que um negócio consiga atingir suas metas e aumentar bastante suas vendas, é preciso se destacar no mercado. E é aí que a vantagem competitiva pode fazer toda a diferença. Será através dela que o seu negócio conseguirá superar a concorrência e se destacar cada vez mais. Então, se quiser se diferenciar em um mercado cada vez mais competitivo, neste vídeo vamos mostrar exatamente isso, o que é vantagem competitiva e como desenvolver uma. Tudo de um jeito bem simples e prático. Antes de começar, você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Então vamos lá. Neste vídeo, vamos mostrar estes 2 pontos para tentar deixar bem claro a vantagem competitiva, o que é, e com exemplos, e como criar uma.
E se assistir até o final, muito provavelmente você conseguirá uma vantagem competitiva bem forte para alavancar o seu próprio negócio. O que é vantagem competitiva? Vantagem competitiva é o diferencial que a sua empresa oferece aos seus clientes, e com isso conseguir se destacar da concorrência e alcançar grandes resultados. Em outras palavras, é fazer com que o seu negócio tenha algo de mais valor que seus concorrentes, fazendo com que os clientes escolham por você e não os outros. A vantagem competitiva permite ter um posicionamento muito forte no mercado e que é de difícil replicação, ou seja, que os concorrentes não consigam copiar. Além disso, ela ajuda a gerar valor ao seu público-alvo, auxiliando a sua empresa a se conhecer melhor, mas também estudar ainda mais o mercado. Por exemplo, imagine uma loja de roupa que conseguiu uma parceria exclusiva com um fornecedor que tem tecidos de ótima qualidade, mas com preços bem abaixo do mercado. Com isso, esta loja conseguirá vender roupas de ótima qualidade, mas com preço menor que os dos concorrentes. Isso é uma vantagem competitiva em cima de preços. A vantagem competitiva pode ser trabalhada em qualquer área ou processos de uma empresa, seja em cima de preços mais acessíveis, conveniência, diferenciação de mercado, fretes, qualidade, design, localização, equipe, marca ou status, enfim. O mais importante é que a vantagem competitiva agregue um valor que os clientes enxerguem e acreditem nisso, ou seja, realmente valorize um benefício que os convençam a comprar da sua empresa. Caso isso não aconteça, você não tem uma vantagem competitiva, combinado? Vamos para alguns exemplos. A Harley Davidson. Essa marca é muito conhecida por fabricar motos de grande porte e cilindrada. Ela é uma marca tão forte no ramo que seus clientes são bastante fiéis a ela. Confiam tanto na marca que podem pagar até mais caro porque enxergam valor no que ela vende. E é justamente isso a sua vantagem competitiva. É uma marca que virou autoridade na fabricação desse tipo de moto. Netflix. A Netflix é uma empresa que foi pioneira na plataforma de streaming de filmes e séries, e hoje se tornou uma empresa gigante neste ramo. Ela trouxe um novo tipo de experiência para os consumidores, com preços mais acessíveis do que os canais de assinatura, e comodidade, fazendo com que usuários não precisem sair de casa. Neste caso da Netflix, a plataforma foi pioneira, porém sua tecnologia e modelo de negócio não eram difíceis de copiar e adaptar, e atualmente existem diversos tipos de concorrentes fortes, como a Amazon Prime, por exemplo. Por isso, a vantagem competitiva da Netflix de ser a pioneira já não existe mais. Agora a empresa precisa trabalhar em outras frentes para encontrar uma nova vantagem para voltar a se destacar no mercado. E é exatamente isso que vamos falar agora. 2. Como criar uma vantagem competitiva? Para ter uma boa vantagem competitiva, ela precisa gerar valor ao cliente, ou seja, apresentar um benefício que realmente agregue valor na percepção do cliente em relação à sua empresa. Ser insubstituível. A vantagem competitiva não deve ser replicada, adaptada ou substituída pelos concorrentes, que foi o caso que citamos no exemplo do Netflix, onde outras empresas passaram a trabalhar o mesmo tipo de plataforma. E ser sustentável. Para ser vantagem de verdade, ela precisa durar bastante. Caso contrário, ela deixará de ser vantajosa e virará algo comum no mercado. E para encontrar a vantagem competitiva ideal para o seu negócio, podemos citar esses 4 passos como ponto de partida para você. 1. Conheça muito bem seu público-alvo. Entender seus clientes e potenciais clientes é uma parte fundamental para encontrar uma boa vantagem competitiva. É preciso saber quais são suas necessidades, preferências, costumes e hábitos para conseguir desenvolver algo valioso para eles. Só assim eles enxergarão algo que realmente os satisfaçam e acreditem que sua empresa realmente é a melhor solução para as necessidades ou problema deles. 2. Analise sua concorrência. Estudar seus concorrentes é essencial para conseguir entender como o mercado está trabalhando. Dessa maneira, você será capaz de encontrar alguma oportunidade para agregar valor para os seus clientes, além de absorver as boas práticas também. 3. Estude bem a sua empresa. Agora é hora de você se aprofundar bem sobre a sua empresa também. Apesar de ser óbvio essa parte, muitas vezes os empreendedores podem ter uma falsa visão do seu próprio negócio. Analise quais são seus recursos para poder criar uma vantagem competitiva. Seja equipe, estrutura, equipamentos, saúde financeira, processos, enfim, analise tudo que a sua empresa pode trabalhar para encontrar a sua vantagem competitiva. Esse é o momento em que muitas empresas falham, por não enxergarem internamente suas próprias forças e fraquezas. E uma ótima ferramenta para fazer esse passo é a análise SWOT.
Através dela, você conseguirá identificar as forças e fraquezas, além de possíveis ameaças e oportunidades também. Se quiser se aprofundar sobre este assunto, temos um vídeo completo sobre isso. Para assistir, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos aqui na descrição. 4. Identifique o tipo de vantagem competitiva. Depois de analisar os 3 passos anteriores, veja qual tipo de vantagem competitiva que você achou mais valiosa para ser trabalhada. Existem diversos tipos, mas como exemplos podemos citar preço competitivo, que é conseguir chegar a um valor bem forte no mercado. Segmentação, focar em uma parte mais específica de clientes, que têm necessidades ou interesses comuns. Dessa maneira, é possível ser mais assertivo nas soluções, já que os clientes têm o mesmo tipo de problema a ser resolvido. Diferenciação, oferecer algo que não é encontrado no mercado, que só sua empresa consegue fazer. Aspiracional, encontrar algo que sua marca ofereça aos seus clientes e que outras marcas não conseguem. Trabalhar sua marca neste caso é fundamental para agregar valor. Se quiser, temos um vídeo completo sobre como destacar a sua marca no mercado através do branding. Para assisti-lo, é só clicar aqui em cima ou no link que deixamos na descrição também. Esses foram apenas alguns exemplos de passos para conseguir trabalhar bem a sua vantagem competitiva. Eles não são os únicos, mas são bem importantes para começar. Inclusive, uma ótima ferramenta para usar neste trabalho são as 5 forças de Porter. Nela, é possível identificar as 5 frentes para analisar a concorrência entre as empresas. Ela não só analisa a rivalidade entre os concorrentes atuais, como também aborda a ameaça de entrada de novos concorrentes e de produtos substitutos. Além disso, estuda o poder de negociação dos fornecedores e também dos clientes. Então, se quiser se aprofundar sobre este assunto também, recomendamos muito assistir o nosso vídeo completo sobre as 5 forças de Porter. Para isso, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que também deixamos na sua descrição, tudo bem? Esse foi o nosso vídeo sobre vantagem competitiva, mas vale lembrar que a busca por vantagem competitiva é uma atividade constante, principalmente porque os concorrentes trabalharão este ponto em todos os momentos, e é por isso que ela é tão importante. Encontrar e manter uma vantagem competitiva não é algo fácil, é preciso muito esforço, dedicação e comprometimento, tanto seu quanto de toda a equipe, combinado? Então, só para recapitular o que falamos aqui, 1. O que é vantagem competitiva e 2. Como criar uma. Esperamos que tenha gostado desse vídeo, e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube que temos vários vídeos sobre esse assunto. Legal, moçada. E se gostou, compartilhe esse vídeo. Se vocês prestarem atenção, né, eles mostraram exatamente esse processo, tudo que a gente está dizendo aqui para vocês, e falaram que tudo isso acontece, né, o pressuposto básico, na verdade, para a gente fundamentar todo e qualquer planejamento estratégico, gente, é sempre a vantagem competitiva que a gente tem. Então, toda a construção de todo o plano estratégico de qualquer empresa, ela parte do pressuposto, o planejamento estratégico ele se baseia em cima dessa vantagem competitiva. Por quê? Porque se nós temos uma vantagem competitiva, nós temos que explorar ao máximo, porque isso nos diferencia da concorrência, tá certo? Então todo o nosso planejamento estratégico tem que levar em consideração isso, primeiro, que a gente já tem. Agora, talvez a gente não tenha, então nós temos que achar aquilo que nos diferencia da concorrência, ok? E se não temos nada, vamos ter que criar. Aí temos que usar a cabeça para isso. Mas basicamente é isso, ou seja, dentro do processo de administração estratégica, a gente tem que construir o nosso planejamento, né, se baseando sempre a partir da vantagem competitiva que a gente tem. Isso é primordial. Agora, alguns de vocês estão falando assim, professor, mas como eu construo um planejamento estratégico, né? Então, vamos dar uma olhadinha nesse outro vídeo aqui que eu trouxe para vocês, tá bom? Vamos lá. Por que é tão difícil fazer estratégia? Para que um negócio consiga atingir suas metas e aumentar bastante... Por que é tão difícil fazer a estratégia acontecer? E por que as empresas têm tanta dificuldade em implementar sua estratégia? Na verdade, prefiro separar esse tema de execução estratégica em 2 subtemas. Um deles é a implementação da estratégia e outro é a gestão da companhia depois que a estratégia está implementada. E a resposta bem objetiva para por que é tão difícil fazer a execução estratégica acontecer é porque estes 2 elementos dependem muito de pessoas.
diferentemente do que ocorre quando você está formulando a estratégia, onde você depende de um grupo muito menor de pessoas. Quando você vai implementar a estratégia e você vai gerir a companhia, né, após a implementação da estratégia, você lida com um grupo muito maior de pessoas que são as que precisam fazer aquilo acontecer. Assim como ocorre em várias outras funções de negócios, você tem um lado de ciência e um lado de arte, né? Genericamente, só é possível falar sobre a ciência, porque a arte você só consegue falar caso a caso. São vários motivos pelos quais uma empresa tem dificuldade de implementar a sua estratégia, por melhor formulada que ela tenha sido. Evidentemente, você tem casos em que a estratégia não foi bem formulada e isso por si só já é uma dificuldade. Mas considerando uma estratégia bem formulada, por que é tão difícil implementar essa estratégia? São vários os motivos e eu gosto de pensar nesses motivos numa sequência. A estratégia, mas ela não é comunicada. Ela é comunicada, mas não tem um plano de implementação. Tem um plano de implementação, mas ele não engaja as pessoas corretamente. Ele engaja as pessoas corretamente, mas coloca metas pouco realistas. Você tem metas realistas, mas não há gestão da implementação. E assim por diante. Então, qual que é o grande desafio da execução estratégica, né, de fazer a estratégia acontecer? Eu brinco que o grande desafio é cercar a caranguejada. Né? Imagina todos aqueles caranguejinhos na praia que você está tentando cercar para eles andarem numa fila índia, por assim dizer. Né? É muito difícil. Outra forma de falar isso de um jeito mais sutil é colocar todo mundo no mesmo barco, remando na mesma direção e no mesmo ritmo. Né? Porque não adianta remar na mesma direção se o ritmo é diferente, que o barco, obviamente, vai andar para algum dos lados e não no caminho que você quer. Então, para fazer isso, colocar todo mundo no mesmo barco, remando na mesma direção e no mesmo ritmo, são necessárias habilidades de liderança e habilidades funcionais, diferentemente do que você precisa quando você formula a estratégia, onde são necessárias habilidades mais analíticas e mais técnicas. Além das habilidades, você precisa estruturar um modelo de implementação e precisa estruturar um modelo de gestão. Em relação ao modelo de implementação, basicamente você precisa de objetivos, que dizem qual a sua intenção, você precisa de indicadores, que são o mecanismo de medição desses objetivos, você precisa de metas, que é a forma como você vai quantificar esses indicadores, e você precisa de iniciativas para ajudar a companhia a atingir estas metas. Feito isso, é imprescindível que você tenha mecanismos de comprometer, envolver, controlar e avaliar as pessoas que estão envolvidas na estratégia. E basicamente, por sua vez, agora nós estamos falando um pouco mais do desdobramento da estratégia, você precisa comunicar a estratégia, você precisa desdobrar esses indicadores, que são indicadores para a companhia toda, até o nível individual. Você precisa estabelecer metas para esses indicadores individuais e iniciativas e projetos que cada indivíduo que tem um conjunto de indicadores para gerir tenha para realizar, para atingir essas metas. Você precisa estruturar uma sistemática de avaliação de desempenho e premiação, ou seja, chama-se gestão de consequências. E depois você precisa estruturar o que se chamam de ciclos de gestão, que podem ocorrer mensalmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente. Idealmente, eles ocorrem com todas essas frequências, a depender do nível hierárquico que você está falando na organização. E nesses ciclos de gestão é onde você avalia o quão bem você está indo em relação às metas que você estabeleceu e se aquele conjunto de iniciativas e projetos que você desenhou para atingir as metas são suficientes para atingir os seus objetivos. E por último, você precisa de um ciclo de avaliação que basicamente você usa para avaliar quão bem as pessoas foram em relação ao atingimento das suas metas e desenvolvimento dos seus projetos. Com isso, você consegue implementar a sua estratégia e preparar a organização para fazer a gestão após a implementação da estratégia. Para mais conteúdo relacionado a negócios, inscreva-se no canal. Legal, gente. Então, o que a gente acabou de ver, né? Na verdade, um gestor que tem toda essa experiência na construção e na implementação, né, de um plano estratégico, e mostrou para a gente que a implementação
ela é a parte mais difícil que tem, porque a construção, gente, nós vamos fazer algumas coisas interessantes, sabe? Na construção a gente vai ver algumas coisas que vão, na verdade, abranger, e terão que ser abrangidas na construção do planejamento estratégico, todos os níveis, na verdade, da organização, como vocês estão vendo aqui, tá certo? Então, tudo que a gente fizer dentro do processo de administração estratégica, pensar, na verdade, o ambiente interno, o externo, tomar a melhor decisão, como a gente vai construir a nossa ponte e depois implementar, tudo isso dá um trabalho danado. Por quê? Porque não é só a construção do plano, você tem que implementar, e aqui é a parte mais difícil, mais árdua mesmo, porque não é só você depende de todas as pessoas. Por isso que a construção, gente, quanto mais gente você trouxer para a construção do plano estratégico, mais fácil as pessoas vão implementar, porque elas já sabem, já discutiram aqui atrás, né? Antes agora, se for goela abaixo, fala assim, vamos ter que ser assim, você vai ter que contar com a boa vontade das pessoas. E aí sempre fica um pouquinho mais difícil, tá certo? Então, isso é importante, gente, vocês terem essa noção, ou seja, eu vou fazer um planejamento estratégico que vai abranger, na verdade, né, toda a minha estrutura organizacional, desde o nível corporativo até o nível de negócio, até o nível funcional, e em cada etapa dessas aqui eu vou ter um olhar para a estratégia. Então, lógico, como é que funciona isso na prática, professor? Né? A gente vai tentar, né, construir alguma coisa, mas eu vou ter que decupar isso em cada nível da organização. Então, por exemplo, eu posso dizer assim, olha, um dos objetivos estratégicos do nosso plano é atingir um faturamento de 30% em cima do ano anterior. Ok, isso é uma decisão estratégica que é importante para a companhia. Então, no nível corporativo, essa meta vai ficar desse jeito. Como é que ela desce para as unidades de negócio, né? Então, aí eu vou dividir esses 30%, ou seja, são negócios diferentes ou são da mesma base, tá certo? Porque às vezes eu posso ter unidades de negócio separadas. Então, aqui eu posso ter 15, aqui eu posso ter 20, aqui eu posso ter 10, enfim. Eu vou definir isso também a nível de unidade de negócio, até chegar nas áreas. Então, como é que o marketing vai ajudar, na verdade, a aumentar esse faturamento? Nós vamos lançar um novo produto, né? A pesquisa e desenvolvimento, nós estamos desenvolvendo aqui uma nova embalagem com uma capacidade de aumentar o shelf life, né? A vida útil do produto. Que legal, né? Operações, nós vamos reduzir os custos, né? E botar uma máquina para produzir mais 1 zilhão de peças, né? Por minuto, seja lá o que for, né? Finanças, como é que a gente vai ajudar a aumentar esse faturamento, né? Vamos abrir uma linha de crédito para os principais clientes. RH, vamos buscar as melhores pessoas, na verdade, para tocar esse projeto e aumentar esses 30% do mercado. Então, vejam como aquele objetivo estratégico ele vai descendo dentro da corporação, né? E ele tem que fluir mesmo até chegar ao nível individual, ou seja, ele sai do nível de toda a organização para chegar no nível individual de cada pessoa que compõe a empresa. Porque cada pessoa precisa ter muito claro na sua mente qual é a parte dela de entrega dentro do planejamento estratégico, ok? Então, dito isso, gente, dos aspectos importantíssimos que a gente tem, né, para formular, na verdade, como eu falei para vocês, a construção do planejamento estratégico, é fazer análise SWOT, né? Então vocês já viram aí, num dos vídeos já passou, mostrou como é que era feita a análise SWOT, mas eu trouxe aqui um outro videozinho legal. Sorry, gente, peraí, não é esse aqui. Esse aqui. Para mostrar para vocês como é que a gente constrói o SWOT Análise. Vamos lá. Muitos negócios deixam de crescer tudo o que poderiam ou até deixam de existir por falta de uma visão estratégica completa sobre o ambiente em que estão inseridos. Vamos entender de forma prática o porquê e como utilizar a análise SWOT para melhorar o planejamento estratégico do seu negócio. Através da análise SWOT, analisamos as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do negócio.
É uma ferramenta que pode ser utilizada por empresas de qualquer segmento ou porte. A realização da análise SWOT amplia a visão do contexto estratégico do negócio. Entre os benefícios de se realizar uma análise SWOT, podemos destacar 2. Primeiro, a melhoria no conhecimento sobre o negócio, uma vez que a análise SWOT pode revelar características que muitas vezes não são óbvias. Segundo, a melhoria da visão sobre o mercado em que o negócio atua, visão essa que pode ser vital para a sustentabilidade da empresa. Na análise SWOT, dividimos o ambiente externo e interno do negócio. Forças e fraquezas são internas. São fatores que podemos controlar diretamente através da gestão. Já as oportunidades e ameaças estão no mercado. São fatores que não podemos controlar, mas o seu entendimento é essencial para planejar as estratégias do negócio. O primeiro passo para realizar a análise SWOT é levantar informações. As informações sobre o ambiente interno podem ser obtidas ouvindo a opinião de clientes e colaboradores. Para isso, deve-se considerar o que eles têm a dizer sobre os produtos e serviços, a imagem da empresa e os processos do negócio. A partir das opiniões coletadas, uma lista de forças e fraquezas percebidas deve ser criada. Essa determinação é muitas vezes orientada a partir da comparação com concorrentes diretos. Da mesma forma, precisamos de informações sobre o ambiente externo. Essas informações podem ser obtidas através de fontes do setor de atuação, como jornais, relatórios, pesquisas ou ainda através da opinião de especialistas. Outra fonte pode ser a análise competitiva dos concorrentes. É importante fazer uma análise futura de como esses fatores poderão influenciar o seu negócio. A partir das informações coletadas, uma lista de oportunidades e ameaças deve ser criada. 2 maneiras úteis de categorizar os itens é através da análise PEST e das 5 forças de Porter. Agora vamos montar a matriz SWOT. A partir das listas de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, priorizamos os itens que julgamos mais relevantes para o negócio. A priorização de muitos itens pode tornar a análise complexa demais. Assim como utilizar poucos itens a torna pouco efetiva. Sugerimos uma média de 5 itens por categoria. Depois da priorização, precisamos criar relações entre todos os itens que foram colocados na matriz. Devemos cruzá-los classificando a intensidade das relações. Os cruzamentos podem ser classificados como sem nenhuma relação, com relação fraca, moderada ou forte. Com base na matriz SWOT, vamos definir ações estratégicas. Primeiro, estabelecemos ações de crescimento para o negócio. A matriz de desenvolvimento mostra oportunidades onde não temos nenhuma força relacionada. Nela podemos enxergar oportunidades que não estão sendo aproveitadas. A matriz de restrições mostra oportunidades onde existe relação de alta intensidade com fraquezas. As fraquezas relacionadas precisam ser superadas para que se possa aproveitar as oportunidades. A matriz de sobrevivência mostra ameaças onde não há nenhuma força relacionada. São ameaças para as quais não existe uma força de proteção equivalente. Já a matriz de riscos mostra ameaças que possuem relação de alta intensidade com fraquezas. São fraquezas que podem facilitar a concretização de ameaças. O segundo grupo de ações estratégicas é focado na sustentabilidade do negócio. A matriz de fortalecimento mostra forças que têm relação de alta intensidade com oportunidades. São as forças que contribuem para o acesso das oportunidades. Já a matriz de proteção mostra forças que têm relação de alta intensidade com ameaças. São as forças que previnem a concretização de ameaças. Com base nas matrizes de crescimento e sustentabilidade, devemos então estabelecer um plano de ação estratégico para atacar os pontos mais importantes revelados pela análise. Por exemplo, na análise SWOT de um negócio, a matriz de proteção revelou que a estrutura de custos enxuta protege a empresa de sofrer os efeitos de uma queda nas vendas no mercado em que atua. Para sustentar essa condição, estabelecemos a ação estratégica de manter e aprimorar a gestão de custos, definindo a prioridade, um responsável e o prazo para a efetivação dessa ação. Desta forma, garantimos que os principais pontos levantados pela análise SWOT serão traduzidos em ações efetivas. Para mais conteúdos e ferramentas para gestão, acesse o nosso site, inscreva-se no nosso canal e nos siga nas redes sociais.
Legal, gente. Então, o que eu quis mostrar para vocês, né, nessa história toda? É que a gente tem uma ferramenta espetacular chamada planejamento estratégico que nos ajuda, na verdade, da direção para a construção dessa ponte entre o que a gente quer, onde a gente está hoje, para onde a gente quer chegar. E para isso a gente tem que criar uma estratégia, tá certo? Então o planejamento estratégico é aquele documento, na verdade, que agrupa essas informações e sinaliza para todos na companhia. E aí você precisa implementar isso, como vocês viram hoje no vídeo, implementar é a parte mais difícil dessa história toda. Tem toda essa pesquisa com SWOT para você achar as possibilidades, criar os planos de ação, enfim. Essa parte mais operacional de como produzir o plano estratégico, a gente vai discutir isso muito em sala de aula com a presença de vocês, tá bom? Mas por enquanto ficamos por aqui, agradeço a presença de vocês, vou soltar a nossa vinheta final, esperando vocês na próxima aula. Fiquem bem.